Hoje você vai aprender a fazer este lindo mini cachepô de crochê com fio de malha. No decorrer de todo o vídeo eu vou passando técnicas de acabamento para deixar suas peças ainda mais bonitas. Então já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E bora crochetar! Eu vou iniciar fazendo o círculo mágico, vou mostrar aqui como eu faço o meu círculo mágico, mas caso você prefira, você pode fazer da forma tradicional mesmo. Eu vou fazer aqui, ó, um X, utilizando esses meus dois dedos aqui, só que ao invés de eu colocar a minha agulha debaixo dessa laçadinha aqui, eu vou colocar a minha agulha debaixo dessa daqui. Ela tá solta, ó. Para isso, então, ó, eu vou travar com os meus dedos aqui para eu conseguir pegar ela. E aí, eu vou passar aqui por dentro do círculo e puxar este mesmo fio aqui, ó, para frente. Assim. Agora, eu vou, ó, travar aqui, soltar os meus dedos e travar com esta outra mão aqui, para eu poder ficar com a minha agulha solta aqui, ó. Deixando meu dedo travadinho aqui, eu vou retirar essa agulha para eu trocar ela de posição. Então, ó, está travado, vou tirar a agulha e trocar para esta posição aqui, ó. Desta forma, eu consigo essas duas perninhas do ponto simulado mais parecido com os outros pontos. E agora, ó, eu fecho o ponto, ficando as duas perninhas. Agora eu vou fazer dentro do círculo mágico mais 5 pontos baixos. E no total, então, eu vou ficar com 6 pontos. Pegando esses dois fios aqui, ó. Eu passo por dentro dos dois fios, puxo o fio do novelo, dou altura e fecho. Vou para o próximo. 3. Se você observar, ó, todo pontinho que a gente faz fica com as duas perninhas, igual o primeiro pontinho que a gente simulou aqui. Então, 3 pontos. 4. Sempre eu deixo essa parte que abre do fio para cima, porque quando eu vou pegar ele e trazer aqui para frente, ó, a parte que não abre, a parte bonita, fica para frente. Fiz aqui os 6 pontos, tem 3 formas da gente conferir, ó, pelas correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, e essa aqui que vai ser a 6ª correntinha simulada aqui, pelos pontinhos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e também pelos nozinhos aqui atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, com este fio que sobrou aqui menorzinho, a gente vai fechar o círculo mágico aos poucos, ó, vai ajeitando e fechando até eles se encontrarem assim, ó, não precisa fechar tudo aqui neste primeiro momento. E aqui nós vamos fazer o nosso primeiro fechamento. Eu vou, ó, esticar essa alcinha aqui um pouco, vou pegar aqui a primeira correntinha olhando aqui de cima, ó, este é o primeiro ponto. E essa aqui é a primeira correntinha. Vou colocar minha agulha de dentro para fora, assim, ó, pegando as duas alcinhas da correntinha. Vou passar essa laçadinha aqui para trás. Aqui, ó, eu já deixo essa alcinha que está formando aqui parecida com o tamanho das outras correntinhas. Agora, a gente vai passar essa laçadinha aqui por dentro da nossa peça. Ó, peguei aqui e passei. Para não atrapalhar, eu vou só tirar, ó, este fio que a gente tá puxando do círculo mágico e deixar ele aqui para este lado. Agora aqui eu vou pegar, ó, o fio do rolo e vou começar a puxar ele para fechar a nossa correntinha. Tá vendo que essa laçadinha ela fecha para cá? Eu vou deixar ela para este lado aqui, para ela fechar aqui, ó, na próxima correntinha. Eu vou puxando, ó, esticando. Formou um nozinho?
aqui, ó, do lado da correntinha, é aqui mesmo que eu vou deixando, ó. Vai ajeitando até ficar bem parecida com as outras, assim, ó. Caso você precise desmanchar, é só você identificar aqui este nozinho que formou, ó, e ver o lado que desliza do rolo e vai puxando. Como a gente passou para este lado aqui, é só a gente passar para o lado contrário, ó. Tira aqui o fio que a gente está puxando para não atrapalhar, desfiz e puxa novamente. Então, vou fazer novamente, ó. Pega a primeira correntinha, pego essa laçadinha, passo para trás, ajeito aqui o tamanho dessa alcinha, passo por debaixo da minha peça, tiro o fio que a gente está puxando para não atrapalhar e vou puxando aos poucos, levo essa alcinha aqui, ó, para este lado, vou ajeitando, formou o nozinho, eu vou ajeitando aqui, ó, prontinho. Fizemos a primeira carreira da nossa base. Agora a gente vai para a segunda carreira. E o primeiro ponto a gente vai fazer assim, ó. Eu identifico onde está o nozinho, ele está aqui. E eu vou colocar minha agulha no próximo ponto centrado. Como eu faço para identificar um ponto centrado? Tá vendo aqui? Que aqui tem uma correntinha e aqui outra correntinha. E aqui bem no meio delas é a interseção delas. Então, é justamente aqui, no encontro de duas correntinhas, que eu tenho um ponto, olha só. Abre o ponto para você conhecer bem ele, ó. Olha aqui. No encontro de duas correntinhas, eu tenho um ponto. E é bem no meio aqui deste ponto que eu vou colocar a minha agulha. Eu vou colocar aqui no meio do ponto e aqui atrás, a minha agulha precisa sair também entre essas duas alcinhas aqui e debaixo deste nozinho aqui, desta forma. Então, ó, finalizando aqui o fechamento, você vai identificar o nozinho que a gente deixou para este lado aqui, ó, e não aqui, para este lado aqui. E aí, eu vou colocar minha agulha no próximo ponto centrado. Então, se o nozinho está aqui, eu vou identificar aqui, ó, a interseção das próximas correntinhas e vou colocar a minha agulha neste ponto centrado aqui, ó, bem do ladinho do nozinho, ó. Aí eu puxo o meu fio, ó, posso esticar bem aqui até este nozinho ficar bem encostadinho aqui, dou a altura do ponto e fecho. Então, eu fiz aqui o primeiro ponto da segunda carreira. Agora, nessa segunda carreira, a gente vai fazer ela toda de aumentos, ou seja, em cada pontinho aqui, eu vou colocar 2 pontos. Então, a gente estava com 6 pontos, nós vamos terminar a segunda carreira com 12 pontos. Então, aqui onde eu tenho já o primeiro ponto, no mesmo lugar, ó, eu vou fazer mais um ponto, dá altura e fecha. Aí, eu vou para o próximo ponto centrado e faço o próximo ponto, dá altura e fecha. E no mesmo lugar, mais um ponto. Dá altura e fecha. Eu fico falando pra gente dar altura, porque caso você faça, ó, bem apertadinho o ponto, não dê altura, é assim que começa a dar buracos na nossa peça. Então, a gente precisa sempre da altura do ponto, igualando esta alcinha aqui com essa outra aqui, deixando a agulha retinha assim, ó. E aí eu fecho e no mesmo lugar, mais um pontinho. Vou para o próximo. E faço 2 pontinhos. Chegando aqui no nosso 9º ponto, olha só, é a correntinha que antecede essa correntinha que a gente simulou aqui. Quando a gente colocar aqui, ó, a nossa agulha, a gente vai encontrar este fio que a gente está puxando do círculo mágico. A gente só passa ele aqui para cima, ó, para a gente continuar trazendo ele para a próxima carreira.
e faço os 2 pontinhos normalmente. Cheguei aqui então no último ponto que eu preciso fazer um aumento, que é justamente aqui na correntinha que a gente simulou, e aí a gente faz normalmente. Chegando aqui atrás, ó, coloca debaixo do nozinho também. E aí a gente faz os 2 últimos pontos normalmente. Agora a gente vai fechar o círculo mágico para fechar este buraquinho aqui. Antes de puxar, dá uma massageada para que este fio aqui que está passando por dentro, ele deslize mais facilmente e não corra o risco de arrebentar o nosso fio. Dei uma massageada aqui, agora eu vou puxar um pouco. Vou massagear mais uma vez. Puxar mais um pouquinho. E por último, massagear mais uma vez. E puxar. Às vezes a gente escuta até um clique. Prontinho, totalmente fechadinho o nosso círculo mágico. Agora, novamente, vamos fazer o fechamento, ó. Eu vou puxar essa alcinha um pouco, pegar minha agulha, colocar na primeira correntinha e puxar pra cá. Aqui, ó, eu já ajeito o tamanho dessa laçadinha aqui. Vou passar essa alcinha aqui pela minha base, ó. Passei. Para não me atrapalhar, eu tiro este fio que a gente está puxando do círculo mágico. E aí eu começo a ajustar, ó. Essa parte aqui eu deixo para este lado aqui mesmo e vou puxando até ajustar. Formou o nozinho, ó. Encostando na próxima correntinha. Cuidado para ele não sair aqui para fora, deixa só escondidinho mesmo assim, deixando do mesmo tamanho. Agora, da mesma forma, ó, eu olho onde está saindo o nozinho e vou colocar minha agulha no próximo ponto centrado. O próximo ponto centrado, ó, união de correntinhas, eu sei que é bem aqui, ó. Coloca a minha agulha, ó, o nozinho fica bem do lado aqui. Eu puxo meu fio, dou uma apertadinha para esconder mais ainda este nozinho e fecho o meu primeiro ponto centrado da terceira carreira. Agora, nessa terceira carreira, a gente vai fazer um ponto sozinho, um aumento. Um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento na carreira inteira. Então, a gente estava com 12 pontos e a gente vai ficar com 18 pontos. Então, aqui, ó, fiz um ponto sozinho, vou para o próximo ponto centrado, ó, e faço um aumento. Cuidado para não sair aqui do lado, ó. Estico e fecho. Mais um no mesmo lugar, estico e fecho. Aqui, essas correntinhas aqui serão as correntinhas que ficarão aparente do nosso cesto. Então, principalmente aqui, procure deixar a tensão dos pontos o mais parecida possível, porque essas correntinhas aqui, elas vão ficar à vista. Então, eu fiz aqui, ó, um ponto sozinho, um aumento. No próximo, um ponto sozinho. E no próximo, um aumento. E assim por diante. Vou fazendo um ponto sozinho e no próximo, um aumento. Chegando aqui na correntinha que antecede a correntinha simulada, quando eu for colocar a agulha, eu vou encontrar, ó, o fio que a gente está puxando, eu coloco ele para cima aqui e faço ponto normalmente.
prontinho, finalizei aqui os meus 18 pontos, ó. Vamos contar as correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 com a correntinha que a gente vai simular. Repare, ó, que eu sempre inicio com um ponto sozinho e sempre termino com um aumento. Agora eu já vou cortar o fio que a gente está puxando do rolo, coloco um pingo de cola e corta rente. Agora a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos aqui na base para a gente começar a subir ela. E a gente vai fazer isso sem precisar cortar o fio neste momento aqui. Eu vou dar para isso 5 voltas ao redor da minha peça. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou cortar aqui o fio. E agora, a gente vai fazer a simulação dessa correntinha que está faltando aqui. Eu vou puxar toda essa laçadinha aqui para cima, ó. Repare que toda correntinha, ela sai de um ponto, dá a volta e volta para o mesmo lugar. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Ó, eu vou entrar com a minha agulha aqui nessa correntinha. Eu peguei uma agulha menor, essa aqui é 4 milímetros. E aí, eu vou deixar essa parte bonitinha aqui para cima, ó. E eu vou trazer ele aqui para este lado, ó. Puxando todo o fio. Agora, essa correntinha que eu estou simulando, ela está saindo daqui, está dando a volta e precisa voltar para o mesmo local. Então, olha só, eu vou pegar aqui atrás, pegando o nozinho e a correntinha que precisa voltar, ó. E vou pegar este fio e puxar ele todo aqui também, ó. Agora eu preciso ajeitar o tamanho da correntinha para ficar mais parecida com as outras possível. Olha só, eu vou puxando e ajeitando até ficar bem parecida, assim. Agora, a gente vai iniciar a carreira de pontos baixíssimos, ó. Este fio está saindo aqui, então eu já vou entrar na correntinha aqui do lado, ó. E vou puxar este fio. Aqui eu posso puxar bem para esconder essa laçadinha assim. Chegando aqui, ó, eu vou dar altura suficiente para que eu possa chegar na próxima correntinha sem repuxar a minha peça, ou seja, não deixa apertado e nem folgado demais, ó. Assim eu consegui chegar tranquilamente. Vou passar essa laçadinha aqui por dentro dessa, assim, ó. Este é o primeiro ponto baixíssimo. E agora eu vou dando, ó, essa distância até chegar sempre na próxima correntinha, puxo e passo por baixo. Os pontos baixíssimos a gente está fazendo debaixo das correntinhas, ó, pegando as duas alcinhas da correntinha e não mais dentro do ponto centrado. Ó, eu estico essa alcinha até eu conseguir chegar no próximo, puxo o fio e passo por debaixo, formando os baixíssimos. E assim eu vou fazer por toda a base. Finalizei aqui o último ponto baixíssimo. Como eu sei que é o último ponto baixíssimo? Porque, ó, se eu fosse colocar minha agulha no próximo ponto aqui, já é justamente onde eu fiz o primeiro ponto baixíssimo. Então, onde está iniciando o primeiro ponto baixíssimo, eu não coloco mais a minha agulha. Agora, eu puxo essa laçadinha toda para cima, ó. Porque agora eu vou fazer essa simulação do último ponto baixíssimo que falta aqui. Então aqui, ó, eu vou até cortar um pouco mais o fio, ó, deixar um tanto assim para fazer o arremate. E agora, da mesma forma, a gente vai simular essa correntinha que falta aqui, ó. Então eu vou pegar aqui a primeira correntinha, virar o meu fio para ficar com essa parte bonita aqui à vista, ó, e vou puxar ele para cá. Agora, ele precisa voltar para este mesmo lugar. Eu vou colocar aqui onde ele precisa voltar
e ver onde ele está saindo aqui. Então, é justamente aqui que eu vou entrar com a minha agulha, ó. Saindo aqui onde eu preciso puxar o meu fio. Vou puxar. Aqui eu ajeito a tensão da correntinha. Chegando aqui, a gente já pode fazer o arremate deste fio aqui. Eu poderia simplesmente passar esse fio aqui por baixo, mas vamos melhorar um pouquinho este acabamento aqui. Cada pontinho aqui, ó, tem um nozinho e duas perninhas. Este pontinho aqui, ele só tem uma perninha. Está faltando essa perninha aqui, que está aqui, ó. Esse ponto aqui não tem a perninha, porque a perninha dele aqui, ó, ele foi para cá para a gente fazer os baixíssimos. Então, a gente pode primeiro simular essa perninha que falta, para deixar mais homogênea a nossa base aqui também deste lado. Então, para isso, eu vou pegar aqui, ó, e trazer este fio por baixo deste nozinho, ó. Aqui eu puxo com cuidado até ele esconder, sem repuxar lá na frente. E aí, eu vou simular essa perninha que falta. Eu preciso, olha só, colocar este fio aqui, que é justamente aqui debaixo deste ponto, ó. Então, eu vou puxar, ó, o fio aqui pra frente, ó. Aqui eu acabei de simular a perninha que faltava. E aqui, ó, eu viro o fio para deixar essa parte que abre escondida, ó. E agora eu vou levar este fio para trás novamente. Ele vai ficar em cima dessa perninha aqui, ó, substituindo ela. Então, aqui, ó, eu venho com a minha agulha, puxo este fio aqui, ó, e vou puxando com cuidado, fica bem imperceptível aqui, ó. E agora sim, eu posso passar este fio aqui por baixo dos pontinhos. E eu fazendo essa simulação, trazendo e levando o fio, fica ainda mais seguro o arremate. Agora, ó, cuidado para não repuxar lá na frente, ó. É só até esconder aqui mesmo, ó. Vai puxando com cuidado. E aqui você pode colocar um pinguinho de cola e cortar rente. Prontinho, a nossa base já está pronta. Agora a gente pode, olha só, trazer esses baixíssimos aqui para fora, para nosso cestinho subir retinho, olha só. Não deixa os baixíssimos fechando, ó. Coloca eles para fora. Uma outra coisa que a gente pode fazer também para melhorar o acabamento da nossa peça, tá vendo que essas correntinhas que vão ficar à vista aqui, elas estão um pouquinho amassadinhas por causa dos baixíssimos que a gente fez? A gente pode pegar uma agulha mais fina, ó, e puxar essa perninha aqui, ó, porque aí elas ficam mais bonitinhas e não fica amassadas, fica mais aparente, deixando o acabamento da peça mais bonito ainda no final. Ó, agora a gente vai subir a nossa peça. Eu vou pegar aqui em qualquer ponto, ó. Vou deixar um pedaço para fazer o arremate e vou puxar o fio aqui para fora, ó, fazendo o primeiro ponto baixo, ó. E agora eu vou arrematar já este fio aqui, ó. Eu vou pegar uma perninha da correntinha, a perninha que está para dentro, e puxo o fio. Vou para a próxima, puxo o fio. Assim, eu vou escondendo este fio por dentro das correntinhas.
Passo por alguns pontos aqui. Vou colocar um pinguinho de cola aqui, ó, nessa próxima perninha, só para eu poder deixar esse fio mais paradinho, não ficar me atrapalhando a pontinha. E aí agora eu corto. Aperta para não ficar gordinho aqui. E agora vamos fazer os pontos baixos na carreira inteira. Este primeiro pontinho aqui, ó, não deixa essa alcinha aqui apertadinha, porque se eu deixar apertada, quando eu for colocar a minha agulha no próximo ponto, olha só, o meu ponto entorta. E eu quero que os pontos fiquem retinhos, então, ó, eu deixo o ponto em pezinho assim, eu dou a alturinha aqui, ó, nessa laçadinha, a ponto de eu chegando no próximo ponto, este meu primeiro ponto fica em pezinho ainda. Então, assim tá bom, ó. Aí eu vou pro próximo ponto, puxo, dou a altura, deixando a agulha retinha e fecho, ó, deixando os dois em pezinhos. Agora, para fazer os próximos, eu não preciso deixar esse aqui folgado, já posso deixar bem justinho mesmo. E aí, ó, eu vou pro próximo, puxo e fecho. Os nossos pontos tendem a inclinar para cá. Então, quando você for fazer um ponto, olha só, você pode puxar para o lado contrário do que ele tende a se inclinar. E aí a gente fecha. Quando a gente for colocar a agulha no próximo ponto, ó, ele fica retinho. E aí, vai pegando, ó, e fazendo os pontos baixos por todos os pontos baixíssimos até chegar aqui. Lembrando sempre de deixar essa parte aqui para cima, para que aqui na frente, ó, fique a parte lisinha. Cheguei aqui no último ponto, ó, o próximo já é justamente onde eu fiz o primeiro. Agora aqui, ó, vou esticar um pouquinho para não soltar. E agora, antes de fazer a segunda carreira, ajeita a sua peça para ela sempre ficar subindo retinha, ó. Se os pontos estão inclinando para cá, vai fazendo assim para eles voltarem, deixa bem retinho os pontinhos. A cada carreira a gente precisa ajeitar a peça para que a próxima carreira suba retinha, porque a próxima carreira vai subir da forma que a anterior está. Então, ó, cada carreira que você fizer, vai apertando, vai trazendo para fora, não deixa o cesto fechando, ó, deixa ele subir retinho. Agora a gente vai fazer o primeiro fechamento aqui da primeira carreira, tá? Existem diversos fechamentos. O fechamento que a gente fez aqui na base é um deles, só que aqui eu vou optar por fazer um fechamento que vai subindo aqui no mesmo lugar. Então aqui, ó, os dois pontos estão se encontrando. Pego aqui a primeira correntinha, passo essa laçadinha aqui para dentro. Deixo este tamanho aqui parecido com os outros, coloco a minha agulha aqui no ponto centrado, vou puxando para essa alcinha aqui ficar bem curtinha, puxo o meu fio do rolo para frente, ó, dou a altura do ponto, coloco a minha agulha aqui dentro, ajeito o fio e fecho o primeiro ponto centrado. Da mesma forma, neste primeiro ponto aqui, eu vou dar uma esticadinha nessa alcinha para eu conseguir chegar no próximo ponto, sem que este ponto se incline, ó. Vou colocar aqui dentro do ponto centrado, puxo o fio, trazendo para este lado aqui e fecho. Sempre ajeitando com as mãos, deixando bem retinho. Já os próximos não preciso deixar aqui folgado. Vou sempre, ó, trazendo e fechando. E assim por diante, até chegar na carreira aqui para fazer o fechamento novamente. Cheguei aqui no último ponto, ó. Vou ajeitar a peça.
aperta, coloca os pontinhos em cada lugar certinho, ó, um em cima do outro. E aqui eu vou fazer novamente o fechamento, ó. Puxo o fio para cima, coloca aqui dentro da agulha, ficando duas alcinhas e fecho o ponto. Estico um pouquinho aqui e faço o segundo ponto. E assim por diante. Finalizei aqui a quarta carreira e agora eu vou fazer a minha última carreira. Só que eu vou trocar de fechamento, eu não vou fazer o fechamento que a gente estava fazendo, não. Por quê? Porque olha só, quando a gente faz esse fechamento aqui, que a gente estava fazendo, ó, vou fazer ele aqui, ó. Tá vendo que fica dois nozinhos aqui? Fica este nozinho e a alcinha que a gente passou na agulha também. E aí vai ficar bem aparente na minha carreira final. E eu não quero que fique esse nozinho aqui. Então aqui neste último fechamento, eu gosto de fazer aquele fechamento que a gente fez na base. Ó, eu vou esticar essa alcinha aqui, pegar a primeira correntinha, passar aqui para trás, ó, deixar este tamanho parecido com os outros. E agora eu vou passar essa alcinha por dentro da minha peça assim, ó. E aí eu vou puxando, igual a gente fez na base. Puxa, chegando aqui eu coloco o nozinho pro lado de lá, ó, daqui. E vou regulando aqui, ó. Deixando o tamanho parecido, ó. Da mesma forma, o nozinho está aqui, eu vou entrar no próximo ponto. Centrado, puxo o fio, dou altura e fecho. Ó, dou altura aqui para eu chegar no próximo ponto, coloco a agulha e fecho. E vou fazer até finalizar os pontos. Finalizei aqui, então, o último ponto da última carreira. Ó, fazendo o outro fechamento, olha como o acabamento aqui, ó, fica bem mais discreto. Agora, a gente vai fazer também uma carreira de pontos baixíssimos aqui. E a gente vai fazer ela sem precisar cortar o fio aqui. A gente vai dar também as 5 voltas ao redor da peça, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou cortar aqui. Agora eu puxo todo este fio para cima. Ajeita a peça, deixando os pontos bem retinhos. Vamos fazer a simulação dessa última correntinha que falta. Pego aqui a primeira correntinha, passo o fio. Preciso voltar para o mesmo lugar, pego o nozinho também. E puxa todo o fio novamente. Aqui, ó, eu ajeito essa correntinha para ficar mais parecida com as outras. E da mesma forma aqui, ó, está saindo o fio aqui. Eu vou entrar debaixo da correntinha, ó, 2 alcinhas. Puxo até esconder essa laçadinha aqui. Eu puxo um pouquinho. Ó, vejo a quantidade aqui que precisa para chegar no próximo. Puxo e coloco dentro dele mesmo. E vou fazendo isso, ó, vai ajeitando o fio por toda a peça.
Fiz aqui o último ponto baixíssimo. Se eu fosse colocar a agulha no próximo, é justamente onde inicia, então eu não coloco. Eu puxo todo o fio pra frente. Aqui eu vou cortar um pouquinho. Vou fazer a última simulação aqui do ponto baixíssimo, ó. Pego o primeiro ponto baixíssimo, passo o fio, deixo a distância parecida com as outras, preciso voltar para este mesmo local aqui, ó. Vou colocar minha agulha, então, aqui, ó. E aí, eu puxo o fio, colocando essa parte bonita aqui, aparente. Aqui eu preciso, ó, ajeitar os pontinhos para ficar o mais parecido possível. Ó, vai abrindo o cesto, deixando ele retinho. Aqui, da mesma forma, eu já poderia esconder os fios aqui. Só que tá vendo que essa perninha aqui tá faltando? Porque foi a perninha que veio pra cá. Então, vamos simular primeiro essa perninha. Vou colocar aqui, ó, debaixo do nozinho para eu puxar o meu fio. Aqui eu puxo com cuidado, só até esconder. E agora eu vou fazer a simulação dessa perninha que está faltando aqui. Ó, eu preciso trazer esse fio para cá, que é aqui, ó. Então, eu vou puxar ele aqui para frente. Aqui eu já consegui simular a perninha. E aqui para frente, ó, eu preciso voltar com este fio aqui para dentro, ó. Não vou deixar essa parte que abre aqui, vou virar o meu fio para ficar simulado aqui, ó. Bem em cima dessa perninha, aperta, não deixa gordinho, ó. Vai ficar bem imperceptível mesmo. E agora sim, eu consigo esconder este fio. Cuidado para não repuxar aqui, ó, muito fio, tá? Eu puxo primeiro essa parte, e aí eu vou puxando devagarzinho aqui só até esconder, ó. Escondeu, não repuxou aqui na frente. Escondo por mais alguns pontinhos. Eu precisei amassar minha peça para poder fazer esse arremate, né? Que a peça é pequena. Antes de cortar o fio, coloco os pontos novamente no lugar. Agora sim, eu vou colocar um pingo de cola aqui. Cuidado para não manchar o restante da peça, tá? Vou passar por mais um ponto. E agora sim, eu vou cortar rente. Novamente, ajeito a peça. Desta forma, o nosso acabamento fica bonito, não só por fora, mas também por dentro. Agora, vou colocar uma etiqueta. Para isso, eu vou pegar um pedaço do próprio fio que eu utilizei. Eu vou esticar bem ele e vou cortar este fio aqui na metade, ó. Peguei a metade e vou, ó, esticar novamente e vou cortar mais uma vez, que eu preciso que esse fio fique bem fininho mesmo. E aí, eu vou utilizar estes dois fios. Aqui, ó, eu vou ajeitar para esconder a rebarbinha do fio, ó. Vou pegar uma agulha mais fina, essa aqui é 2 milímetros, e eu vou passar estes fios aqui por um. Vou pegar outra extremidade aqui, ó, e passar também. E aqui eu vou ajeitar para ficar bem bonitinho aqui na frente, ó. Assim,
vou fazer a mesma coisa com este outro lado aqui. Etiqueta preparada, agora a gente vai colocar no nosso cestinho. Vê o lado que está mais bonitinho aqui, ó. Eu costumo deixar onde tá aqui os fechamentos, para este lado assim na lateral, porque aí não aparenta aqui, ó, quando a gente vê por cima. Então, ó, escolhi este lado aqui. Agora eu vou colocar assim, ó, um fio aqui, ó, debaixo do ponto baixíssimo, dentro do ponto centrado, e o outro debaixo do ponto aqui, ó. E puxo um fio para cá. E puxo o outro aqui embaixo. E aqui, vou puxar aqui debaixo do baixíssimo. E aqui, ó, ficou aqui entre dois pontos, tá vendo? Caso você prefira, você pode colocar também um pinguinho de cola aqui para deixar essa etiqueta ainda mais fixada. Vou pôr só um pouquinho mesmo. Ó, ajeita ela no local certinho. Ó, fixei a cola. E agora aqui atrás eu vou dar 2 nozinhos. Eu dou um sem puxar muito, ó, suficiente aqui. E o outro pode apertar um pouquinho mais. Aqui da mesma forma. Antes de cortar esses fios, eu vou esconder por uns pontinhos também, ó. E este aqui para o outro lado, 2 ou 3 pontinhos. Ajeita a peça. E agora, para não ficar solto esses fios aqui, eu vou colocar um pouquinho de cola também. Cuidado para não manchar as outras partes, tá? E agora eu posso cortar rente. E agora, por último, conserta toda a peça novamente. As medidas desse cesto que eu faço fica aproximadamente 8 centímetros aqui da base de diâmetro e 7 centímetros de altura. Eu faço essas medidas porque cabe exatamente esta mini plantinha aqui, ó. Eu até cortei um copo descartável, ó, para não sujar o mini cachepô, é uma dica para vocês. E ó, e cabe perfeitamente, ó, tampando totalmente o vasinho aqui dentro. Então você pode sempre adaptar para o tamanho do vasinho que você vai colocar. Olha que lindo! Eu espero que você tenha gostado desta aula. Se você fizer o seu mini cachepô, não deixe de me marcar, eu vou amar ver o resultado, tá bom? E eu vejo você no próximo vídeo.